Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a prostituição celestial. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo agora, né? E quem não se inscreveu no canal, aproveita, vai lá e se inscreve no canal. Tá certo? Agradeço a todos os 70 inscritos no meu canal. Estou feliz que cada vez está aumentando mais os inscritos. Tá? Que curtam os vídeos e que nós possamos continuar com este canal maravilhoso, levando a mensagem de Deus às pessoas. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado. E quem quiser compartilhar depois pode compartilhar. Quem quiser comentar nos comentários, a qualquer momento, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo venha e ilumine mais uma vez o seu mensageiro aqui presente falando. Que eu possa ser iluminado, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Que as pessoas que estão me ouvindo possam ser iluminadas para que elas possam aprender, absorver e pôr em prática em suas vidas a verdade que será ensinada. Que eu também possa ter a minha mente aberta, ser iluminado e também possa absorver a verdade e pôr em prática na minha vida, pois estou no mesmo barco que todos. Estamos todos juntos aprendendo ao mesmo tempo. Que assim seja, meu Deus, que os três maiores professores do mundo estejam conosco neste momento, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E abençoe por estar mais um dia aqui gravando essa mensagem. Eu agradeço muito, meu Pai, sou grato por isso. Que assim seja, esteja junto conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro, peço a Ti, Jesus, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, é interessante esse termo, prostituição celestial, porque é isso que Deus chama aos idólatras, as pessoas que estão idolatrando. Quando a gente lê em Ezequiel, nós temos uma passagem que diz que Deus pegou uma criança, achou uma criança jogada, sem o cordão umbilical cortado, coberta de sangue, né? Que uma pessoa achou, e essa pessoa, ela cuidou dessa criança, pôs roupa para tirar a sua nudez, cuidou dela. Essa criança disse que ela ficou linda, cresceu e ficou linda. E chegou na idade moça, que fala, ele coloca uma idade de casar. E ele então casa com ela. Estranho, pedaço. Mas continuando, e ao casar com ela, depois esta criança, menina, mulher, começa a se prostituir com outros homens, outras coisas. Outros homens, né? Outras pessoas. Se mostrando, ficando nua para outras pessoas, tendo relações com outras pessoas. O que essa história nos diz? Ela está apontando a história de Israel. Né? Israel é chamada primogênita de Deus. Né? Não única nação de Deus, mas primogênita. Por quê? Porque todas as nações poderiam chegar a Deus. Entendeu? Israel não era o único que poderia. Ele foi um povo que Deus escolheu para dar o start, o início, aonde ele pudesse apresentar à humanidade as suas leis. Né? Então, ele fala ali que ele pegou Israel, que ele pegou ela lá do Egito, que ele amparou, cuidou, levou ela para a Terra Prometida. É isso que ele está falando. Quando Deus fala em casou com ela, tem a ver com proteção, né? Quando nós estamos lá em Gênesis, né? Deus dá a entender que o homem precisaria proteger a sua mulher. Por quê? Porque a mulher, por mais que ela possa fazer qualquer coisa que um homem faça, ela não é, ela tem o sistema físico dela, os nervos, os músculos, o organismo dela em geral, é mais sensível que o do homem, né? É mais fraco, mais frágil do que o do homem. Então, as mulheres até podem, elas podem carregar peso, ser borracheira, ser isso, aquilo, qualquer serviço que o homem faça, seja pesado ou não, podem. Porém, queridos irmãos, a, o corpo dela vai cobrar dela quando ela chegar a uma idade mais avançada.
ela vai ter desgastes, ela vai ter problemas sérios de saúde, porque o corpo dela não está apto a isso. Ela tem condição de fazer, mas o corpo dela está sentindo o peso e está exagerando em certas coisas, tá certo? Então o homem vem meio que ser um protetor da mulher, ou seja, ele, aqui no momento de problema, discussão, ele toma a frente dela para defendê-la, como uma proteção. Assim como Deus fala que ele queria pôr os seus filhos embaixo das suas asas, como a galinha faz para proteger. Então, nessa história também, quer dizer proteção. Então Deus queria proteger Israel, né? Casou com ela, ou seja, ele queria proteger Israel. Porém, Israel o rejeitou, né? Se prostituiu. Por quê? O que quer dizer essa prostituição? Que adorou outros deuses. Ali nós temos uma história que é do profeta Oséias, que diz que Deus, ele pediu que Oséias casasse com uma prostituta. E ele casou com essa prostituta, teve filhos com ela, fez família, só que ela continuava se prostituindo, mesmo casada com Oséias. Entendeu? Por quê? Porque Deus queria que a gente tivesse um pouquinho, só uma coisinha de nada do que ele estava sofrendo quando nós estamos traindo ele com outros deuses. E quando Deus fala outros deuses, ele está se referindo a qualquer coisa que nós adoramos no lugar de Deus, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado até quando a gente fala, eu adoro lasanha. Não, eu amo comer lasanha, mas eu adoro só Deus. Você tá entendendo? Ah, eu adoro jogar futebol. Não, eu amo jogar futebol. Adorar é só Deus. Ah, eu adoro churrasco. Não, eu amo churrasco. Adorar é só Deus. Entendeu? Então, tem uma coisa que a palavra adoro. As pessoas usam a palavra adoro como sinônimo de gostar muito. E não é. O adorar é cultuar, é prestar culto. Então você presta culto ao churrasco? Você presta culto ao jogar futebol? À lasanha? Não. Então você não adora, você ama comer lasanha, ama muito comer lasanha. Uma das comidas que você mais gosta, pode ser. Mas você não adora a lasanha. Então, tem que tomar cuidado com o que se fala. E outra coisa, qualquer coisa que você adore no lugar de Deus, passa a ser uma idolatria. Então, por exemplo, eu posso adorar o dinheiro, eu posso adorar uma casa, eu posso adorar um carro, um talher, uma chinelinha, uma ferradura da sorte, um rabo de coelho da sorte, entendeu? Um rabo de coelho da sorte, um trevo de 4 folhas que dá sorte, um pano com suor de alguém que fala que é curativo. Eu posso adorar um ser celestial que possa me curar através de uma cirurgia espiritual, uma ciência espiritual. Eu posso adorar qualquer tipo de coisa, até mesmo uma estátua, né? E por que o ser humano tem essa tendência, infelizmente, a adorar outras coisas? Porque o ser humano, ele tem uma tendência a precisar de poder ver e tocar em algo que ele acredite que ele possa adorar, cultuar. Porém, Deus, ele não se mostra fisicamente para nós. Nós não podemos vê-lo nem tocá-lo. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ver e tocar uma parte da Trindade, que foi Jesus Cristo quando estava encarnado. Mas muitos viram e não reconheceram, né? Então, a pessoa precisa de um Deus, eles precisam. Você vê que quando eles estavam saindo do Egito, chegaram no deserto, tudo, aquele povo, ele estava em algum momento adorando a Deus? Não. Eles estavam adorando a quem? A Moisés. Entendeu? Eles estavam adorando a Moisés. Eles achavam, que eles agiram lá quando fizeram o bezerro de ouro, o Deus deles era Moisés. Entendeu? Então o que eles começaram a pôr na cabeça deles lá? Eles começaram a entrar em pânico, porque Moisés subiu lá no morro para trazer a tábua dos mandamentos, passou quase 40 dias já, e ele não aparecia, estava desaparecido, começaram a achar que Moisés tinha morrido lá em cima. Então, o que eles iam fazer agora? Como se para Deus fazer algo por eles precisasse de Moisés. Entendeu? Então vamos criar o bezerro de ouro, que é o Deus que nos tirou do Egito.
E aí, vamos criar um ser para ser o Deus que nos tirou do Egito, dar uma imagem para ele. Aí, então, fizeram, lá misturaram todo o ouro, lá, o Arão, inclusive, foi quem misturou, né? Tudo, e saiu aquele bezerro de ouro. Os dois únicos que não estavam lá no acampamento eram Moisés e Josué, né? E aí, eles fazem o bezerro de ouro, começam a dar uma festa, esse é o Deus que nos tirou do Egito, porque eles não sabiam por quê? Porque eles precisavam ter algo que eles pudessem ver e tocar. E isso você vê que é a característica de todos os deuses que tive até hoje. Eles tinham imagens. Você nunca viu um deus pagão que não tivesse imagem. Entendeu? Quando Moisés volta, já sabendo o que estava acontecendo, né, ele passa para Josué e fala, está tendo uma grande festa lá. Será que teve alguma vitória, alguma guerra, alguma coisa? Não. Isso aí não é barulho de vencedor de guerra, nem de perdedor. Isso aí é barulho de uma grande festa. E ele sabia do que se tratava. Quando chegou lá, ele grita com o povo, o que foi que vocês fizeram? Joga o bezerro, quebra as tabuletas no chão e joga o bezerro de ouro no fogo, né? Então, o povo estava adorando Moisés e não o, o, a Deus. Você vê como é que é as coisas? Até a cobra que Moisés fez de ouro, lá, de bronze, de ouro, não foi de bronze, é de ouro, para que as pessoas que fossem picadas pela serpente que apareceu lá, foi praga de Deus, olhassem para aquela cobra e nada acontecesse, até aquela cobra começaram a adorar. Então Davi foi obrigado a destruir aquela imagem, né? Até aquela cobra começaram a adorar. Para vocês terem uma ideia do que é o ser humano, Deus destruiu, porque Deus destruiu o templo de Salomão, lá depois o templo lá que foi feito depois, né? O último templo que teve na época de Jesus, porque ele foi destruído por completo. Porque o povo começou a adorar mais, começou a adorar o templo e não a Deus mais. Como assim? Você vê que o povo discutia, né? Enquanto o povo de Israel falava, tem que adorar Deus no templo, em Jerusalém, o povo de Samaria, samaritano, fala, não, tem que adorar em tal lugar. Não lembro agora qual é o lugar. E aí a mulher samaritana pergunta para Jesus, qual dos dois lugares é o certo para adorar a Deus? Né? E Jesus fala, tão certo quanto eu estou com você aqui, não sei o que, ele fala que é o momento que nenhum dos dois lugares adorarão a Deus. Né? Então, ele tava, já fazendo uma profecia de que daí ia acabar, ia ser destruído o templo. Então o povo começou a adorar o templo, entendeu? Eu precisava ir no templo para adorar a Deus? Não, podia adorar a Deus em qualquer lugar, mas eles começaram a adorar o templo de Salomão. Né? O templo que foi feito lá em Jerusalém. Compreende? Até o templo eles começaram a adorar. Portanto, nós temos que tomar cuidado, queridos irmãos, qualquer coisa pode ser sinal de adoração. A gente aponta muito aos nossos queridos irmãos católicos que tem lá os santos, né, tudo. Mas nós também, muitas igrejas evangélicas têm também adoração a outras coisas. Tem igreja que adora o pastor da igreja, o líder, e não a Deus. Entendeu? Por quê? Porque tudo que eles falam segue a risca, mesmo que não esteja biblicamente falando. Como, por exemplo, a pessoa que vai lá e rasgou as fotos, queimou, acabou com todas as fotos que tinha de pessoas que já morreram, porque o líder da igreja falou isso, automaticamente a pessoa está adorando o líder da igreja e não a Deus. Entende, queridos irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado. O povo de Israel, eles estavam adorando outras coisas que não eram a Deus. Né? E você vê, quando Moisés morreu, Josué entrou no seu lugar, continua guiando o povo. Mas depois que Josué morre, o povo começa a cair em idolatria. Por quê? Porque eles estavam adorando também a Josué. Entendeu? Eles não compreendiam que Deus estava com eles, mesmo sem ter um líder. Entendeu? Aí acontecia, Deus viu o sofrimento do seu povo, alguns oravam a Deus, e ele então pegava e fazia o quê? Levantava um juiz. O primeiro juiz que foi levantado foi Otniel, ou Otoniel, que era sobrinho de Caleb. Ele, ele, ele vinha juiz durante um bom tempo lá em Israel, expulsa os inimigos lá de Israel que estavam atacando eles, e Israel fica em paz com Deus, se volta para Deus. Mas Otoniel não era imortal, ele também morreu. Aí o povo volta para a idolatria. Aí Deus então levantou um outro juiz.
O povo voltou para Deus. Esse juiz morreu, o povo volta para a idolatria. E assim foi com vários juízes. Por quê, queridos irmãos? Porque o povo, eles estavam achando que somente quando tinha um líder ali por cima deles, que estava em contato com Deus, que Deus estava com eles, e não era assim. Deus estaria com eles se eles se voltassem realmente para Deus. E é isso que faz muitas pessoas hoje em dia. Ao invés de adorarem a Deus, ficam adorando outras coisas. Não confiam em Deus. Né? Como disse o Hansel, por exemplo, eu não conheço esse Deus, eu nunca vi esse Deus. Mas ninguém viu. Somente dois seres humanos viram a Deus. Adão e Eva. Eles viram. Provavelmente eles viram a Deus, porque eles eram perfeitos. Mas nós, seres humanos, depois dele, depois que caíram do pecado, nós não podemos ver a Deus, porque se nós vermos a Deus, nós morreremos. Moisés foi o único que viu Deus de costa. E bem rapidamente. Ele viu a mão de Deus escrevendo nas tábuas dos mandamentos e viu Deus de costa. Tá? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que temos ou não um líder religioso, um líder que fala com Deus, um profeta, nós temos Deus conosco. Nós não precisamos de líder para saber que Deus está conosco. Entende, queridos irmãos? Deus, ele está sempre conosco, se nós estivermos com ele. Não é ele que se distancia de nós, mas somos nós que nos distanciamos dele. E se nós estamos adorando outras coisas que não é a Deus, nós estamos nos prostituindo espiritualmente, nós estamos na prostituição da idolatria. Estamos sendo seres imundos e estamos rejeitando esse Deus maravilhoso que nos criou. Não satisfeito com isso, nós nos rebelamos, o traímos. Estávamos lá, na podridão, condenados à morte, porque o preço da idolatria, do pecado, é a morte. E ele vai lá e fez o quê? Uma parte da Trindade se faz carne e morre por nós na cruz, para que nós tenhamos o direito novamente à vida eterna. Ele nos purifica e ele estende a mão e oferece para a gente a graça que nos levará à vida eterna e a conviver com esse Deus maravilhoso. Porém, agora cabe a nós decidirmos. Jesus já voltou a nosso favor, porque nós somos salvos. Mas Satanás votou contra. Nós somos perdidos, íamos para a morte eterna. Agora falta o voto de desempate. E esse voto quem dá somos nós. Cada um vai dar o voto por si. Entendeu? Então, Satanás votou para que eu, o mensageiro de Deus, Ângelo, fosse para a morte eterna. Jesus voltou para que eu fosse para a vida eterna. E ofereceu a sua graça que me levaria para a vida eterna. Agora cabe eu tomar a minha decisão de dar o meu voto referente ao meu caso. Eu não posso votar pelo seu caso, nem pelo caso, eu posso votar pelo meu. Se eu decidir agarrar a mão de Cristo e aceitar a graça que Ele está me oferecendo, eu vou para a vida eterna. Se eu decidir rejeitar Cristo para viver as minhas vontades e o mundo, eu vou estar pegando na mão de Satanás e indo rumo à morte eterna ao lago de fogo e enxofre. Eu vou me tornar um ímpio, um idólatra, um prostituto espiritual e irei para o lago de fogo e enxofre. Qual é a decisão de vocês? Tá? As pessoas falam, então quer dizer que eu não preciso seguir a lei de Deus para ser salvo. É a graça, eu tenho que aceitar a graça. Sim, você tem que aceitar a graça. Mas como é que eu aceito a graça? Quando eu vou no espelho da lei, que eu olho no espelho da lei e vejo que eu estou impuro, que eu estou sujo, que eu estou imundo, porque eu estou em pecado. E por estar em pecado, eu vejo no espelho, aí eu vou lá na graça de Jesus, no sangue de Cristo na cruz, na graça, e vou lá e me lavo. A graça é a água com sabão, eu vou me lavar e vou me limpar dessa impureza. E aí eu me purifico e estou novamente apto a receber a graça de Jesus Cristo. Ninguém vai receber a graça de Jesus Cristo se tiver
impuro. Ninguém vai receber a graça de Jesus Cristo se estiver sujo, imundo, se estiver em pecado. Essa é que é a situação. A lei é o espelho onde eu vou olhar para entender que eu sou um pecador, que eu preciso da graça, que eu não sou perfeito, que eu vou errar, que eu vou ser grosso, que eu vou ofender pessoas, que eu vou cometer erros, que eu vou cometer até maldades. Mas o espelho da graça me mostra que eu errei e me faz se arrepender do que eu fiz. Me faz eu me lavar e me purificar na graça de Jesus Cristo. E está apto à salvação. Agora, quando eu rejeito que existe uma lei, quando eu rejeito que existe algo que eu tenho que seguir, eu não me vejo como um pecador. Eu me vejo como um ser santo. Eu me vejo como um ser normal. E isso me dá o direito de apontar o dedo para o outro que matou alguém. Isso me dá o direito de apontar para o outro que estuprou alguém. Isso me dá o direito de apontar para o outro que roubou, que matou. Isso me dá o direito de ficar dando bronca e os outros ficar falando, apontando o defeito do outro. Por quê? Porque eu não me enxergo como um pecador imundo, como eu não me enxergo como um nada. Então, por isso eu preciso da lei. Porque a lei é que vai me indicar o caminho que eu tenho que seguir. É ela que é o meu espelho, para que eu possa olhar e ver o que está sujo em mim, aonde eu estou pecando. Por isso que é importante que a gente sirva a lei e o ensinamento de Deus. É ali que eu sei que eu estou fazendo coisa errada. Não adianta eu cantar, louvar a Deus, agradecer. Será que Deus é maravilhoso? Se eu estou sendo um rebelde hipócrita. Eu estou rejeitando tudo que Deus fala. Se eu não perdoo, se eu não trato as pessoas à minha volta com amor e carinho, se eu só humilho as pessoas, se eu dou falso testemunho contra o próximo, eu acuso as pessoas sem prova alguma. Não interessa se a pessoa é culpada ou não. Eu não tenho o direito de apontar o dedo, mesmo que a pessoa tenha feito errado uma coisa. Eu não tenho o direito de apontar o dedo se essa pessoa, se eu não tenho provas contra essa pessoa. Eu não posso apontar o dedo para ela. Tá? E mesmo que eu tivesse provas, eu não devo apontar o dedo, porque Jesus Cristo, que era perfeito e poderia ter apontado o dedo para aquela adúltera, ele não apontou o dedo, ele a perdoou e disse: vai, não peques mais. Então, se Jesus Cristo, que era perfeito, que era o ser iluminado, que poderia ter condenado aquela adúltera à morte, ele não fez, ele disse: quem nunca pecou que atire a primeira pedra, o único que poderia tirar a primeira pedra era ele. E ele não fez. Então, quem sou eu? O imundo, abominável pecador, que dos pecadores eu sou o pior. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Para julgar alguém ter feito algo errado ou não? Quem sou eu? Quem sou eu? É essa a pergunta que todos nós devemos fazer. Quem somos nós? Quem sou eu? Você pergunta para você mesmo. Quem sou eu para julgar alguém? Olhe para você mesmo e veja se você não é um pecador imundo. Tá? E lembre-se, eu costumo usar dois termos que também uso na minha igreja: pecador e pecadeiro. É um termo que eu não uso faz tempo, vou usar de novo. O pecador, ele vai receber a graça de Deus, mas o pecadeiro, esse não vai. Por quê? Porque o pecador é aquela pessoa que já pecou, que às vezes peca, mas que se arrepende do seu pecado, que ele peca involuntariamente, ele peca por cair numa tentação, mas ele luta contra aquele pecado. Ele se arrepende daquilo que ele fez. Portanto, ele é um pecador. Agora, aquela pessoa que está pecando, sabe que está pecando e continua no pecado, ela é um pecadeiro. Então, essa não vai ser salva. É aquela pessoa que sabe que está pecando e continua pecando. Essa é um pecadeiro. Né? É o caso, por exemplo, da pessoa, por exemplo, das pessoas que são homossexuais. Elas não compreendem que é errado, que Deus não aprova isso. Portanto, elas não conhecem a verdade, elas não vão, elas estão debaixo da graça, elas são pecadores. Porque elas estão em pecado, mas elas não compreendem que estão errando. Então é como se elas não estivessem errando. Então a graça vai cobrir elas, seja por ignorância. Agora, aquele homossexual que sabe que é errado, que já estudou a Bíblia, que viu na Bíblia que é errado, que Deus não aprova, e mesmo assim ele está vivendo como um homossexual, esse é um pecadeiro. Ele não vai ser coberto pela graça. Por quê? Porque ele sabe que está errado, que é pecado, e está insistindo no pecado. Aí então ele vai ser condenado. E é isso que nós temos que entender. Nós não podemos viver no pecado. Nós temos que pecar de vez em quando é normal, porque nós temos como evitar o pecado. Nós não temos. 100% nós não temos. Ninguém é perfeito.
Os próprios profetas que tivemos aí, todo mundo, Moisés, todo mundo pecou em algum momento. Porém, nós podemos nos arrepender. Davi, ele cometeu 2 pecados terríveis. Ele adulterou com Batseba e matou o seu marido Urias. Mandou matar ele na guerra, que ele morresse na guerra. Então, Davi, ele cometeu 2 pecados gravíssimos. Sem contar a poligamia, tudo. Mas Davi foi um homem que viveu temente a Deus, que ele era fiel a Deus, que ele fez o impossível para que o povo servisse a Deus no seu governo. Ele fez o impossível para servir a Deus. Ele quis fazer um templo para Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança para perto dele lá em Jerusalém. Ele quis ser o servo de Deus. E na maioria das vezes ele consultou a Deus. Ele cometeu alguns erros, claro. Além desse que eu te comentei, ele cometeu o erro de fazer um censo, deixando de confiar por um instante em Deus, confiando nos homens que ele tinha. Deus também caiu sobre ele a situação, né? Ele também cometeu o erro de não pedir a orientação de Deus para carregar aquela aliança para Jerusalém. E houve a morte de Uzar, né? Se não me engano, que é o nome do cara, Uzar, que tocou na arca porque a arca estava caindo porque o boi tropeçou. Portanto, por quê? Porque ele cometeu o erro de não pedir a orientação de Deus. Entendeu? Ele não pediu a orientação de Deus para carregar a arca, entendeu? Então ele não consultou como ele consultou outras vezes. Então, Davi errou, mas ele é chamado de que andou correto, a oração dele era correta com Deus. Davi, o nome dele é usado para falar que Jesus é o filho de Davi. Você entendeu? Você vê que quando Deus tira o reino de Salomão, né, através do filho, né, metade do reino, metade, mais da metade, né, do reino, 10 tribos, ele fala, por amor ao meu servo fiel que andou com o coração a mim, Davi, eu vou deixar 2 tribos para Roboão, né? A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Entendeu? Por amor a Davi. Então, mesmo cometendo todos esses erros, Davi ainda é condecorado por Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu do que ele fez, ele cometeu derrapadas que Deus sabe que é impossível não cometer. Então, como que eu não vou perdoar alguém que fez mal para mim se eu mesmo preciso do perdão? Se eu vou agir como pensam essas pessoas aí, que eu não sei como é que pensa desse jeito, não perdoa, eu vou ficar sozinho no mundo, porque eu vou arrumar briga com o mundo inteiro, não vai sobrar ninguém, vai sobrar só eu. Eu vou ficar brigado com todo mundo, porque todo mundo vai me magoar um dia, o ser humano é normal. Se nós encararmos o mundo dessa maneira, nós não vamos viver com ninguém bem. É normal a gente ofender, discutir, é normal. Tem que entender que desavenças acontecem, e muitas vezes por culpa nossa. E nós ficamos apontando o dedo para o outro. Para de apontar o dedo, nós não temos esse direito. Se você quer ser um servo de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é seguir o exemplo de Cristo. E Cristo, ele nunca apontou o dedo para ninguém. Cristo, ele perdoou a todo mundo que foi até ele. Cristo, ele nunca maltratou ninguém, tratava as pessoas bem à sua volta. Ele fazia tudo o que ele podia para agradar as pessoas. Ele não reclamava de fazer nada por ninguém. Cristo, ele foi uma pessoa paciente, mansa. Ele foi uma pessoa que vivia bem, que seguiu os 10 mandamentos do pai dele, que seguiu as leis além dos 10 mandamentos, que ele veio para cumprir a lei que ele falou, ele não veio para alterar. Tá certo, queridos irmãos? Então esse é o exemplo que nós devemos seguir. Se você não segue essas coisas, você não está debaixo da graça de Deus. A graça só vai atingir aqueles que vivem de acordo com o que Jesus Cristo quer. Tá certo? Ele nos deixou orientações, tem as leis, tem o próprio exemplo na vida de Jesus Cristo. Se você não segue é porque você não quer. Depois você não reclama. Quando você estiver lá queimando lá o fogo de enxofre, você vai lembrar. Por que que eu não ouvi quando pessoas vieram falar comigo? Inclusive eu, o mensageiro de Deus. Mensageiro fiel de Deus. Porque o meu nome quer dizer isso, tá? Meu nome é Ângelo, quer dizer mensageiro de Deus. Tá certo? Quer dizer anjo, quer dizer mensageiro de Deus. E meu segundo nome, que é William, quer dizer fidelidade, fiel, obediente. Então eu sou mensageiro, obediente, fiel a Deus. E é por isso que eu tenho esse canal no YouTube, tenho um grupo e eu uso você está no meu nome como nome do meu canal, o Mensageiro de Deus.
E é isso que eu tento fazer com as pessoas neste canal, trazer para Deus. Cabe agora vocês decidirem. E eu estou trazendo para vocês as verdades. Vocês é que têm que decidir. Vão ser prostitutas espirituais, ficar idolatrando a qualquer tipo de coisa, ou vão servir a Deus de verdade? Fica aqui a pergunta para vocês. Foi uma oração para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Gostaria de pedir que ilumine a mim e todas as pessoas que estão inscritas no meu canal e as que estão me ouvindo que não são inscritas. Que possam, Senhor, eles possam voltar para Ti e serem pessoas fiéis a Ti e sair da idolatria, sair dessa prostituição espiritual. Que todos nós possamos desenvolver, aprender, Senhor, absorver e pôr em prática tudo que está sendo ensinado na meditação de hoje e que possamos nos voltar para Deus, pois Deus que é nosso completo. Jesus Cristo já morreu por nós, está nos chamando, está oferecendo a graça da vida eterna. Mas somos nós que devemos escolher, Pai, nós sabemos disso. Enche nossa mente de amor e afeto e de vontade cada vez mais de comer da palavra de Deus, fome da palavra de Deus. Quanto mais nós tenhamos essa vontade e conseguimos viver para Ti e possamos estar juntos nessa vida eterna, Senhor. E esteja junto conosco, Pai. E toda vez que a gente estiver guiando no caminho errado, que nós não tenhamos paz até voltar para o caminho certo, meu Pai. Não deixe-nos ter paz se estivermos indo para o caminho errado, Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido até este momento, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, falando meu em nome das pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, que estão me ouvindo, Senhor. Nós nos arrependemos, nos purifique desse pecado, Pai. E não impute a ninguém pecados que tenham cometido contra nós, Senhor. Assim como disse nosso querido discípulo amado Estevão, né? Que não imputasse a eles o pecado de estarem apedrejando ele, também falando a mesma coisa, Pai. Que não impute as pessoas esse pecado. E que possamos nós, Senhor, ajudar essas pessoas que tenham feito mal a gente a se voltar para Deus, Senhor. Ilumina, Senhor, nós também nesse trabalho missionário, Senhor. Que as pessoas que fazem mal a gente possam se voltar para Ti através da gente, Pai. Que nós possamos ser esta ajuda, Senhor. E possamos sempre ser misericordiosos e perdoar quem nos fazem mal, Pai. Que assim seja, meu Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja sempre conosco, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, que possamos ter um maravilhoso fim de dia, que todos aqueles que estiverem trabalhando possam, que estejam inscritos no meu canal, ou aqueles que estão me ouvindo, mas não estão inscritos, possam voltar para casa em segurança. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Amém.